fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Boa noite a todos que nos escutam e nos veem. É com muita alegria que a gente inicia mais um Evangelho Online, diretamente da Federação Espírita Paraibana. E hoje nós iremos estudar o capítulo 7, o primeiro item, que se chama O que se deve entender por pobres de espírito. Então tem uma citação de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, de uma bem-aventurança, e depois Allan Kardec traz comentários sobre essa passagem. Então nós estamos hoje com a presença de membros do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e do meu lado direito, Virgínia, e do meu lado esquerdo, Thalisson. Então, nós três, né? João, também sou membro do NEP, a gente estuda o Evangelho todas as terças-feiras, de 19h30 às 21 horas, e estamos agora organizando já há algum tempo a equipe que trabalha para fazer o programa do Evangelho Online, né? Trazer os conhecimentos que a gente adquire nas pesquisas, nas reuniões do NEP, para partilhar com vocês dessa forma bem familiar, bem próxima que o Evangelho Online proporciona. Então nós pedimos que vocês em casa peguem os seus livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, se for possível, ou então acessem mesmo virtualmente pelo PDF, para que a gente possa ter esse contato com o texto, que é muito importante, né? Allan Kardec ele nos deixa esses ensinamentos de forma muito didática e nos auxilia muito na compreensão do que Jesus quis ensinar. Então, se possível, você pegue o seu Evangelho, né? Também coloque a água fluidificada, para que no final nós possamos ter um momento de agradecimento e, pela água magnetizada, né? Também ter um refazimento, um reequilíbrio das nossas energias físicas. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, para que a gente se harmonize ainda mais, né? Dizendo assim: amigo Jesus, nosso mestre de todas as horas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome para estudar os teus ensinos à luz da doutrina espírita, que é tão consoladora e tão verdadeira para todos nós e aponta os caminhos que nos levarão à perfeição. Nos auxilia nesse instante, nos traz as inspirações elevadas e envia os teus mensageiros do bem, para que, juntos como amigos e como irmãos da fraternidade, possamos realizar mais esse trabalho em prol do teu Evangelho, utilizando os caminhos virtuais. Que os nossos ouvintes também sejam abençoados e possam aprender junto conosco, engrandecendo o nosso patrimônio interior. Nos abençoa, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, vamos ler o trecho e depois a gente vai percorrer gradativamente cada parágrafo para poder extrair aquilo que nos parece ser o mais importante. Então, capítulo 7, item 1, primeiro, e depois o item 2. O que se deve entender por pobres de espírito? O capítulo se chama Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí há uma citação de Mateus no capítulo 5, versículo 3 do Evangelho, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Allan Kardec faz um comentário. A incredulidade zombou desta máxima: Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, né? Os carentes de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus.
Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, muito frequentemente, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam ao sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então esse, meus amigos, é o texto de Allan Kardec, que vai esclarecer uma das bem-aventuranças, talvez, mais difíceis de a gente entender, né? Então, só contextualizando, a gente conversava aqui antes, só contextualizando onde se encontra essa expressão, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós sabemos o famoso Sermão do Monte, ou como alguns falam, Sermão da Montanha, né? A palavra monte, para quem entende, e os estudiosos que entendem mais da geografia da Palestina, monte seria a palavra tecnicamente mais adequada, né? Não uma montanha que Jesus subiu, mas um monte. E nesse monte Jesus profere uma série de ensinamentos que no Evangelho de Mateus foram compilados. Algumas partes Jesus não proferiu exatamente naquele lugar, mas Mateus reuniu e colocou em um bloco só. E segundo o Mahatma Gandhi, que foi uma das personalidades mais destacadas no mundo, né, em termos de justiça, de amor, de paz, né, libertou seu país sem ter que usar da violência, o Gandhi dizia o seguinte, que se todos os livros da humanidade se perdessem, em termos de religião, livros de religião, e só o Sermão do Monte ficasse preservado, nada estaria, na verdade, perdido. Então veja a importância que tem o Sermão do Monte. E Jesus inicia esse sermão com uma série de bem-aventuranças, né? E é uma expressão que a gente não usa muito. O que é bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? Algumas traduções trazem a palavra felizes. Então, felizes os pobres de espírito. Outras trazem abençoados os pobres de espírito. Então, a palavrinha grega que está lá é makarioi, que a tradução mais aceita realmente é felizes. Mas você pensa assim, como é que alguém, não exatamente nessa bem-aventurança, mas em outras, que Jesus fala de perseguição, né, por causa do nome dele, pessoas que, em nome da justiça, lutam, mas acabam recebendo ações contrárias. Como é que uma pessoa que está sofrendo, que está aflita, né, que é uma das bem-aventuranças, pode ser chamada de feliz? Não seria uma contradição de Jesus chamar alguém que está sofrendo de feliz? E aí, só para a gente ter essa contextualização antes de entrar no assunto, é importante saber como o povo judeu,
do qual Jesus fazia parte, naquela encarnação, entendia a felicidade. Então, a palavrinha que aparece no Antigo Testamento, no livro, sobretudo, dos Salmos, é uma palavrinha chamada Ashrei, que tem a ver com Ashru, que é pé. Então, a ideia é você estar caminhando. A ideia para eles de felicidade é alguém que está num processo, num caminho em direção à perfeição moral, né? Como o Espiritismo vai entender. Então, não é aquele estado de eu tenho todos os bens materiais, eu tenho uma família perfeita, eu conquistei o concurso que eu sonhava, eu tenho um salário, 15, 20 mil reais, então eu sou feliz, né? Para o judeu, segundo o que está no Antigo Testamento, a ideia não é de você ter chegado num lugar de você ter gozos materiais, é de você estar num processo. E Jesus, nesse contexto, né, segue essa mesma ideia para mostrar para cada um de nós que, mais do que um termo final, a felicidade é um processo, é uma construção de cada um de nós. Então é melhor você estar sofrendo, mas sendo uma pessoa justa, do que você estar com prazeres e com facilidades vivendo pela corrupção. Então o Evangelho de Lucas, para a gente fechar esse contexto, ele também traz as bem-aventuranças, e ele diz assim: ai de vós que agora estão que agora estão rindo, porque vocês vão chorar. E felizes os que estão chorando, né, porque vão rir. Então essa visão de, no momento atual da encarnação, que é algo temporário, você está sofrendo, mas o ganho espiritual que você vai ter, né, se suportar bem o sofrimento, é algo de relação com felicidade. Então Jesus via sempre a situação terrena a partir do mundo espiritual, né, do espírito, e não da personalidade que cada um de nós vive. Então o contexto é esse. Felicidade seria você estar num caminho, numa marcha, não parar de viver a justiça porque você está sofrendo, né? Permanecer fiel à lei. E o que seria pobre de espírito? A gente vai entrar agora no contexto de Kardec, né? Quando a gente lê, parece que não faz sentido. Alguém pobre de espírito, a gente escuta dizer no mundo: fulano é um pobre de espírito, é mesquinho, né? É egoísta. A gente escuta dizer isso. Você é um pobre de espírito, você não tem desapego, você não tem compaixão. Esse é o entendimento que a gente vê cotidianamente, mas não é esse o entendimento do texto. Qual seria, para os nossos convidados, como é que a gente poderia começar a entrar nessa compreensão, né? Seguindo o que Allan Kardec vai trazer? O que seria um pobre de espírito, se não é essa pessoa mesquinha, né? sem virtudes? Como é que a gente poderia falar para os nossos ouvintes, telespectadores da internet? Bem, eu acho legal, primeiro, ressaltar que em nenhum momento o texto já inicia com a primeira pergunta, né? Ele já vem uma afirmação que se deve entender por pobres de espírito. Uhum. E eu acho isso também muito inteligente da parte de Kardec, onde ele está construindo diretamente uma leitura bem possível, né? Ele tá tirando o que é um aspecto material para um aspecto espiritual, que é o primeiro que a gente observa, né? Quando ele define pobre de espírito e não pobre, e o sentido de pobre ficasse um tanto mais abrangente, né? E também porque ele cria aspectos onde Jesus, em muitos momentos, muitas passagens, ele fala, né, que quem tiver ouvidos de ouvir, né, ele coloca novamente a palavra dele, iniciando que aqueles que não seriam incrédulos, que estariam zombando dessa de outras máximas, quer dizer, ele faz primeiro um aparato que o social ainda não despertou para a mensagem, e que muito do que se fala desse desprendimento material, desse desprendimento de vaidades, desse burilamento da moralidade, que é um burilamento, é um processo sofrido, porque a gente está lutando contra as nossas próprias imperfeições, e que, indiferente como qualquer outra coisa, é impossível de se mensurar a distância. Se eu não conheço o João, se eu não estou na intimidade do João, eu não sei quais são as batalhas morais que ele está passando. Muito diferente seria materialmente falando, caso ele tivesse uma grande perda material de um carro, de uma casa, onde à distância eu posso conhecer a dificuldade que ele passa. Então, nessa passagem, ele fala do íntimo, né? E quem conhece o nosso íntimo melhor que Deus, né? Quantos de nós, na vivência familiar, na vivência dos nossos amigos, tem a oportunidade de falar de sua essência? E tem a condição de dizer que conhece, né? Eu conheço bem, eu conheço
as pessoas que moram comigo? Se muitas vezes nós não permitimos que as outras pessoas também conheçam. Então, o primeiro convite para mim nessa mensagem é, independente daquela abertura que você dê para que Deus entre na sua vida, Deus já o conhece, né? Ele sabe das dificuldades que nós estamos passando, das dificuldades que temos em relação às nossas características de personalidade, que ainda estão dentro desse caminho que o João narrou, né? Então, para mim, o pobre de espírito é este ser, né, que está passando pelo seu processo de aperfeiçoamento moral, onde esse processo da moralidade lhe pede provas, muitas vezes não uma só prova. Eu ouço muito jovens, que eu trabalho com juventude, perguntar, mas tudo bem, fosse uma prova, mas por que se repetir? Né? E aí, na verdade, a gente conhece o íntimo, né, que a gente ainda não está bem com aquele assunto. Acho que quando a gente já domina o conteúdo, a prova não é o medo. Né? Se a gente já está apto a ela, a prova vai ser até um motivo de, poxa, que legal, agora eu vou ver de uma outra forma e vou mostrar o meu melhor nela também. Então, para mim, o pobre de espírito, ele está nesse estágio interior, não raro, né? Nós falamos aqui em outros evangelhos, no outro evangelho que eu participei também, de algumas doenças, dentre elas a depressão, e que entra muito nesse espírito profundo. Quem é esse ser? Será que Deus já não teria um olhar específico para esse ser que sofre? Será que todo o processo de moralidade é um processo sem dor? Né? Será que Ele estaria cobrando mais de mim porque eu não conheço a natureza do outro e o sofrimento que cada um de nós carrega? Né? Então ele passa a ser um questionamento importante, no meu ver, para que a gente possa trazer nessa reflexão de, mais uma vez, entender o nosso íntimo além do que a gente mesmo entende. Muito bom. Exatamente. E lendo a introdução de Kardec, aqui a gente percebe que o pobre de espírito é aquele que se reconhece pequeno diante da grandeza de Deus. Isso. E passa muito mais facilmente pelas provas e compreende que a reprova daquela prova que já passou é para realmente testar se você estava ali no caminho certo e sabe que aquilo ali vai ter um fim necessário para se chegar. E no final do segundo item, ele fala bastante claramente, mas vale ser pobre em espírito e rico em qualidades morais, porque aquele que é rico de si é orgulhoso, não reconhece que tem o papel de Deus na vida. E muitas vezes esse rico é angustiado, está cheio de processos psicológicos ali, porque ele tem que ser Deus o tempo todo. Ele não reconhece que é pobre, que é pequeno, que não pode comandar a vida. Então, ser pobre é reconhecer a vivência de Deus, o momento de Deus na sua vida, na minha concepção. Que a gente não é autossuficiente, né? Porque a ideia que a gente muitas vezes percebe nas pessoas, né? Sobretudo, como Kardec vai dizer aqui, daquelas que zombam dessa máxima, quem é que vai zombar dessa máxima? Aquelas pessoas que têm uma concepção muito elevada de si mesmas, que tem um espírito, em termos intelectuais, sobretudo, muito rico de informação, de cultura, de conhecimento em geral, e acha que toda essa bagagem que ele acumulou intelectualmente é suficiente para garantir a sobrevivência dele quase que como um Deus, sem precisar de ninguém, muito menos de Deus. Né? Exatamente. Aí você, como assim? É feliz ou é abençoado alguém que tem uma inteligência retardada, porque é assim que eles leem, né? Leem pobre de espírito como alguém que é limitado na inteligência. Kardec fala baldo de inteligência, né? Carente de inteligência, aquela pessoa que não desenvolveu um raciocínio lógico, que é atrasada, que a gente chama, né? Fulano não aprende nada, tem algum distúrbio, mas não é isso, não é esse o significado de pobre de espírito. A primeira coisa que Allan Kardec faz, na sua explicação, é tirar um preconceito comum das pessoas. Achar que pobre de espírito é quem não tem o raciocínio desenvolvido, quem não entende questões mais abstratas e por isso, porque é como se fosse um tolo, aceita ideias de religião. Então, quantos filósofos, pensadores, pessoas de muito gênio disseram, não, religião é para quem é bobo, para quem não tem uma razão mais apurada, que acredita em superstições, em fantasmas, né? Então, infelizmente, há esse grande preconceito, sobretudo no meio acadêmico e de pessoas que têm uma razão mais desenvolvida. E Kardec já vai dizendo, logo no primeiro parágrafo, né, que Jesus não pensava isso, né? Ele não está chamando de feliz ou de bem-aventurado aquelas pessoas que têm algum retardo mental, alguma falta de inteligência, mas os humildes, como colocou Talisson. Então é a virtude da humildade. Né? Quando eu estudava esse capítulo em outras situações para
preparar algum estudo, palestra, enfim, a figura que mais me vinha nesse contexto, até por aquilo que eu tenho como mais caro, era a figura de Sócrates na Grécia, porque ele era um homem mais inteligente, reconhecidamente por aqueles que estavam mais próximos, e sobretudo pelo oráculo, né, como se fossem os próprios deuses que tinham revelado quem era o mais sábio, e ele dizia, mas eu não sei nada, como é que eu sou o mais sábio se eu percebo que eu não sei de nada? Mas ele era humilde, era um gênio, o maior em termos de inteligência que a Grécia já recebeu, e dizia, mas eu não sei, isso que eu sei é muito pouco em relação ao que os deuses ou que Deus sabe, né? Quando ele comparava com o conhecimento divino, ele baixava a cabeça, porque aquilo que as pessoas achavam, mas como você é sábio, não é nada em relação ao que ele desconhecia, né? Então nós desconhecemos muito mais coisas do que nós conhecemos. Seria só, como se diz, a ponta do iceberg eu conheço, mas toda aquela profundidade eu não sei nada. A gente está descobrindo agora na física, né? Na espiritualidade. No item 13 ele fala da missão do homem inteligente na Terra. Quando a pessoa realmente sabe, que eu acho que foi o caso de Sócrates, ele reconhece que não conhece. Isso. Então, como foi cunhado aí pelo grande filósofo, a religião é o ócio do homem, negando Deus de alguma forma. Isso. Mas quando essas pessoas que se maravilham com a inteligência que têm, na verdade elas descobriram a ponta do iceberg e já se maravilharam com aquilo. E acha que né? Sócrates já tinha essa visão mais ampla e se eu já descobri isso daqui até aqui, isso eu reconheci que eu galguei algo, subi até metade dessa escada, quem sabe se não tem mais quantos lances lá para cima. Então eu realmente não sei nada. E é interessante também, a psicologia ainda fala muito desses mecanismos de autossofrimento, né? Quando você se coloca no padrão daquilo que você não tem, você carrega um peso maior do que pode. Isso. Eu ostento que sei. Então, isso para mim é um peso maior do que a naturalidade de ser um aprendiz, né? Então, é interessante que os aspectos morais que estão relacionados a esse pobre de espírito, em maior ou menor grau, todo mundo se reconhece. Em algum momento, não chega a ser uma leitura tão discriminatória, né? Uma régua tão justa que possa dizer que daqui para lá, porque estamos dentro desse processo, estamos vivenciando o Evangelho com as nossas habilidades de colocar em prática e de compreender, né? E em momentos como esse, um Evangelho no lar, um Evangelho com amigos, um Evangelho com as pessoas que estejam virtualmente, nós estamos sendo inspirados pela espiritualidade para chegarmos numa conclusão que nos beneficie, que beneficie a quem esteja escutando também, né? Toda vida que aparece o termo pobre, a gente vulgariza o sentido do pobre, né? O pobre como aquele que não teve acesso, ou é o pobre porque é aquele que não tem uma qualificação, né? E é interessante, na segunda parte ele usa uma expressão que a gente acabou não falando, que é do sorriso de mofa, que ele estava falando de pessoas que contemplam, que aí novamente vem a questão de você estar ostentando, né? Estou contemplando, e aí ele usa uma expressão popular que seria o sorriso de mofa, que poderia ser um sorriso de deboche, um sorriso de não estou entendendo, mas estou sendo uma placeia aqui, né? Estou fazendo uma figuração. Mas quanto de nós já não pegou nessa situação, seja ela emocionalmente, porque por mais que sejamos inteligentes ou nos acreditemos inteligentes o suficiente diante da média social que nós estamos, isso não significa que a gente tenha uma inteligência emocional. Isso não significa que a gente tenha chegado ao ápice, né, do que uma encarnação pode nos proporcionar, né? Muito se falou a questão dos filósofos, né, a questão de outros pensadores que trouxeram grandes colaborações. Isso é incontestável, né? Trouxeram grandes colaborações para o pensamento científico, né? Para uma idealização melhor do que vivemos ou do que somos, mas isso também não deixa de praticar, por ser tudo isso uma lei natural, de ser prático para todos, né? Então, se eu sou mais humilde intelectualmente, se eu tenho dificuldade de olhar o Evangelho, de ler o Evangelho, de fazer uma pesquisa, mas se eu sinto que essas palavras, eu sinto o que esse Evangelho está querendo nos passar, e eu tento colocar o mais próximo daquilo, da minha compreensão, pelo sentido do amor, né, que é um sentido universal, eu já estou praticando bem mais do que aquele que só está consumindo intelectualmente, porque existe o conforto.
E o conforto ele pode ser emocional, como ele pode ser intelectual também, né? Eu só chegar, poxa, que legal, essa ideia é muito boa, mas eu não consegui trazer para a minha vida prática. E isso não vai me fazer um avanço se eu não fizer desse avanço uma ação, né? Exatamente. Tudo isso faz parte de uma ação. Tem um trecho que Kardec fala no parágrafo 2 sobre a pessoa, no caso, que é o oposto do pobre de espírito, né? No caso, o orgulhoso, que ele chama de os homens de saber e de espírito, que, como o Virgínio colocou, tem esse sorriso de mofa, de desdém para o que é espiritual, para aquilo que eles não julgam que seja digno de seu conhecimento. Eu não vou perder tempo, né, lendo o Evangelho. O que é que isso vai me trazer? Né? Eles se julgam já capazes e satisfeitos nas suas indagações, e para eles não precisam aprender nada que seja espiritual. Então Kardec vai dizer nesse segundo parágrafo que eles se concentram muito sobre o próprio ser deles, ser no sentido não espiritual, mas de personalidade, e não eleva esse olhar para Deus. E tem uma sutileza nisso que ele fala, porque tem uns intelectuais, inclusive na filosofia, que até admitem que Deus existe. É interessante essa sutileza que tem nesse texto. Né? Ele diz assim, ó, se condescendem, né? Se aceitam. Tudo bem, Deus existe. Tem uns que chegam a admitir que Deus existe, mas contesta um dos mais belos atributos de Deus, que é a ação providencial. Tudo bem, Deus existe, criou o universo, mas ele fica lá e ele não mexe mais no universo. Ele não tem esse aspecto de pai que Jesus vai dizer. Então, há correntes na filosofia que diz isso. Não, tudo bem, tem uma causa primeira que criou o universo, é preciso que tenha mesmo, né? Numa lógica você tem que chegar a essa conclusão. Algum princípio tem que ter. Que princípio é esse? Aí você pode chamar o nome que você quiser ou entender como você quiser. Mas eles não admitem que esse princípio, que a gente chama de Deus, tem uma ação providencial de cuidado. Como Jesus chama Deus de pai. O que é um pai? Aquele que está toda hora olhando para o filho, né? Ou a mãe. Se a gente também quiser colocar nesse sentido, que o aspecto de cuidado ainda é mais forte. Então, esses que admitem que Deus existe, mas que não aceitam que ele se ocupe das coisas do mundo, porque se creem que eles são suficientes. Eu não preciso de Deus. Deus está lá, mas eu não preciso de Deus. Então é um orgulho. É se acharem realmente superiores. Aí vem uma doença, vem uma perda de um ente amado, vem uma decepção no seu próprio trabalho, enfim. E aí ele começa a sentir a dor emocional, a parte moral vai se abalando, ele começa, será que existe uma força superior? Né? Eu não era tão forte como eu imaginava ser. Então apela para algo superior a ele, porque as forças já faltam. Então acontece sobretudo esses casos de sofrimento para levar alguém muito orgulhoso a clamar o auxílio divino. A questão da inteligência é muito interessante, porque eu ouvi numa dessas palestras que a inteligência cega. A inteligência, você se acha autossuficiente e não precisa de Deus para nada. Muitos desses intelectuais, na verdade, têm problemas sérios na questão psicológica, porque eles precisam se sentir autossuficientes. Eu não acredito em Deus, então eu que tenho que governar a minha vida. Freud se matou por medo de morrer. Olha como isso não dá link nenhum. Mas assim, se ele aceitaria o câncer com resignação, talvez se ele acreditasse numa vida, ou num Deus que tem algo maior do que ele, algo maior do que ele. Mas não, eles, quando chega na dificuldade, eles desmoronam sobre si. A torre de marfim que eles construíram para si próprio cai, porque não tem nada que sustente ali. Você que tem que sustentar. Quando você não dá conta, quem é que vai sustentar? Exatamente. Então quem tem fé em Deus ou qualquer coisa que se acha, quem acredita que existe uma energia que governa o universo, se sai muito melhor, porque tem essa base de algo. A ciência está aí para provar que doentes que acreditam em Deus ou qualquer denominação que se dê, se curam mais rápido, ou acontecem os verdadeiros milagres que a medicina não sabe explicar. É a ação da fé, né? Isso. O Thaleson tocou num ponto assim muito importante mesmo. A gente vê muitas vezes as biografias, né, assim, que colocam essas pessoas de gênio como se fossem perfeitas, né? Fulano descobriu isso, criou tal teoria, percebeu tal lei do universo, e você não conhece a vida dessas pessoas. E quando você vai conhecer muitas vezes esses grandes intelectuais, não só nesse campo do saber, né, mas no campo em geral do conhecimento da arte, da música, enfim, problemas sérios, realmente emocionais, né, revoltas, mágoas. Então a gente não pode julgar ou não deve julgar para se ter uma real ideia daquela pessoa só por um aspecto.
é o grande gênio da música. Aí você acha que ele já está completo, mas não está completo, né? Muitas vezes falta essa base moral, e daí Jesus chamar de feliz ou bem-aventurado quem já chegou na humildade. Porque quando a situação de sofrimento, que é o que mais nos assola, vier, ele não vai ter problema de dizer Deus me socorra, ou então pedir ajuda na espiritualidade. O que não crê nisso e não quer pedir ajuda, aí vai ser muito mais difícil. E acaba se suicidando, né? Porque ele prefere, não, antes eu me matar no meu governo, eu sou livre para ter a minha vida, porque foi eu mesmo, do que eu pedir um socorro para ser salvo dessa situação, né? Então aí realmente é o cúmulo de você só confiar em você. Então eu vou dar cabo da minha vida, não vou pedir ajuda a ninguém. Infelizmente ocorre isso, né? Por falta dessa fé espiritual. E é interessante também, diante disso que vocês falaram, né, dessas dores que a gente acaba trazendo para a gente por essa necessidade de ser autossuficiente, né, de acabar gerindo de maneira daquela, onde ou a gente aceita ou a gente cria uma revolta, porque a revolta não tem várias caras, né? Eu posso me revoltar contra Deus e achar que ele não existe e manifestar meu pensamento, trabalhar o máximo possível para manifestar meu pensamento contrário, só para não me aceitar filho, só para não me aceitar criatura, só para não me sentir inferior, né? Dependente, né? Dependente. E isso tudo me trazer logicamente, né, nossa cabeça ela funciona de maneira muito inteligente de estar utilizando a nossa força matriz para estar produzindo aquilo que a gente acredita. Então, aos poucos, a gente vai cristalizando que aquilo ali está sendo total força minha, né, própria, e de repente, quando a gente se vê nessa aflição, a gente não tem nenhuma outra base para socorrer, né? E aí tem uma passagem, uma parte que ele diz assim, ó, o reino dos céus é dos simples. Lá no finalzinho, né? No último parágrafo. Eu acho isso belo, porque eu não vejo uma coisa mais difícil de fazer do que viver simples. Não, e até te interrompendo, um grande gênio, né? Porque aí é importante a gente salientar. Quando Jesus fala assim que feliz é aquele que é humilde, né, que não tem esse orgulho intelectual, ele não está dizendo assim, gente, não vão estudar, não vão ser não é isso que ele está dizendo. A gente precisa adquirir o conhecimento, né, espíritas amai-los e instruí-los. É assim, você se instruiu, ótimo, mas não acho que essa instrução lhe dá alguma prerrogativa de superioridade às outras pessoas que não se instruíram, né? Então é para ficar claro que a inteligência nesse contexto de Jesus não está sendo colocada como sendo dispensável. A gente precisa adquirir o conhecimento, mas fechando, um dos maiores gênios que a gente conheceu aqui na Terra é o Da Vinci, né? E ele dizia que a simplicidade, pelo menos essa frase roda aí nos faces da vida em vários lugares, eu não sei se é dele, mas se não for, a ideia é muito boa, que a simplicidade é o grau mais sofisticado da simplicidade. Da humildade. A simplicidade é o grau mais sofisticado da genialidade, alguma coisa assim, né? Acabei confundindo os termos, mas assim, a gente acha que para fazer algo super tem que ser muito complicado, e ele não. Então, quanto mais simples você for, mais alto você vai estar. Você quer estar por cima, quer ser o bambambam, então seja simples, né? Mas é como o Haroldo fala, o que é óbvio, o que é simples, é difícil você perceber. A gente é muito complicado na gente para perceber o que é óbvio, né? Mas... Irmã Ilha, numa dessas palestras, ela disse que alguns dos doutores da universidade acham que são Deus e outros têm certeza que são Deus. É verdade. O problema maior dessas pessoas que adquirem um conhecimento material é se acharem que realmente têm o poder de fazer ou desfazer aquilo ali, né? Exatamente. Então, a gente não pode fazer nada daquilo ali. Aquela oportunidade nos foi dada para a gente passar a informação. Na universidade que eu estudo, muitos professores complicam tudo ao máximo, assim, como se aquilo ali fosse algo que só eles pudessem atingir. Isso. Nossa, é algo assim que vocês mortais não podem, eu que sou do Olimpo eu posso, desculpa. A simplicidade realmente é o grau mais elevado da... Sofisticação, é isso. Sofisticação. Pronto, agora chegou. A ideia do Da Vinci era essa que eu me enrolei. E eu acho assim, esse exercício da simplicidade já eleva a gente a um grau de reconhecer. Quando nos propomos dentro do nosso dia a dia, desde da questão mais material, mais simples, né? Vou tentar levar uma vida mais simples. O social pesa.
Ah, mas como? Digamos que tem uma situação hipotética, que você tem um trabalho, que você tem um valor X, você tem um empenho, então a sociedade em si cobra, a família tem uma cobrança, né? Que leitura a gente pode tirar dessa vida simples? O simples é aquilo que é o necessário. Nada que é o necessário já é supérfluo. Isso. Né? Então, assim, as sutilezas são grandes, porque nos pequenos... nessas pequenas atividades que a gente tira grandes exemplos, exercícios, né, dessa humildade, de você se reconhecer pequeno, de você só precisar daquilo, né? A gente acaba acumulando muita coisa que a gente não usa. A gente acaba fazendo materialmente falando, né, fazendo com que a gente tenha visibilidade e achando que a gente é a visibilidade que a gente quer causar, né? E a gente não é. E aí esse tipo de apego conosco exige da gente coisas que a gente não pode oferecer, nem de nós. Né? Então, será que esse pobre de espírito, ele vai angariar essa felicidade porque ele teve a consciência do que ele é? Será que essa plenitude, essa vida que você está se voltando com humildade, vai lhe trazer uma percepção de paz? Essa paz de espírito, ela vive dentro dessa consciência do ser? Do que eu posso, do que hoje eu entendo, do que amanhã eu quero entender? São passos pequenos, mas que já traz um conforto, né? De você saber que, de repente, as situações que são criadas por nós e que muito dificilmente nos vemos projetores, né? Nós que somos responsáveis, né? Nós nos vitimamos muito. Isso. Será que a leitura, ela não traz já uma percepção de maturidade com relação a nós, né? As nossas escolhas, especificamente nisso? Não é? Um trecho que eu achei assim, muito interessante do Kardec, né? Tá no penúltimo parágrafo, a gente estava passando e eu não tinha observado bem nele, e demonstra aqui mais uma vez o estilo de Allan Kardec, né? Como ele era seguro e convicto em relação à verdade do mundo espiritual, e ele não titubeia e afirma claramente o que vai acontecer com aqueles que na encarnação são orgulhosos. É o que ele diz: digam o que disserem, podem construir teorias, podem construir sistemas, é como o Gino colocou. Tem gente que escreve livros e mais livros para provar que Deus não existe, muitas vezes para justificar esse problema dele mesmo, né? Ele precisa provar que não existe para não dizer que depende. Então a carência muitas vezes psicológica dele, ele quer criar uma teoria para convencer os outros também disso. Mas enfim, digam o que disserem, né? Ou escrevam o que escreverem. Kardec fala: forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. Então seria... não vou dizer terapia, porque muitas vezes nem se cura com isso, mas aquela situação de choque. Então, pessoas se suicidaram, né? No caso a gente conhece o Hitler, que não aceitava se render para os aliados e tudo mais. Se suicida. Mas quando ele chega lá, ele, meu Deus, eu estou vivo. Quer dizer, meu Deus não, né? Ele não ia nem dizer, meu Deus, eu estou vivo, não adiantou nada, os russos ganharam, os americanos, os franceses e tudo mais. Vai ser a prova cabal para ele. Ele vai se perceber imortal, né? Que ele não tinha aquele poder que ele achava que ele tinha sobre a vida dele, e que o raciocínio mais básico do mundo nos mostra a realidade disso. Gente, nenhum de nós construiu o próprio corpo. Nenhum de nós. A gente começa a ter consciência, né? A psicologia mostra isso, 1 ano e pouco, 2, 3 anos. Eu não lembro, eu no ventre da minha mãe sendo alimentado por ela. E eu era totalmente independente, todos nós éramos. Então, é muita, realmente... falta de humildade, né, e excesso de orgulho, e não é tanto nem uma questão de raciocínio, porque essas pessoas têm um raciocínio, pelo menos eu vejo assim, é realmente baixar a cabeça. O difícil é baixar a cabeça. Ninguém foi autogerado, a natureza que nos fez. Então por que não reconhecer isso? Porque dói, moralmente, dói no nosso orgulho, mas a verdade da natureza é justamente isso. E quando você chega no mundo espiritual, tudo aquilo que era tratado como sendo de pessoas ignorantes, pessoas tolas, vai se perceber como verdade, né? Vai se deparar com a vida espiritual. E aí Kardec diz, é lá, no plano espiritual, que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Tem uma frase que a gente escuta no movimento que diz assim, tem pessoas que não aceitam a reencarnação. Aí tem gente que diz, se a reencarnação é a lei natural, querendo ou não você vai reencarnar. Não depende da sua vontade, né? Não, mas eu não creio que eu vou... Mas se é uma lei, não tem você crer ou não crer. Você vai porque é lei natural. Então é mais ou menos assim. Não, eu não creio, eu não queria que tivesse mundo espiritual, eu queria que com o suicídio eu me desintegrasse por completo. Mas não desintegra. É a lei da natureza, né? E aí, quando você é posto diante da lei, você tem que reconhecer que você é menor do que ela.
a mesma coisa que eu chegar, não acredito na gravidade. Eu pensei na Aí gravidade você também. começar a Então flutuar. vá pro lado do prédio, então, ver se você vai voar igual a Superman. É. Não vai, a lei é maior do que você. Né? Aí para fechar esse trecho, ele diz assim: Deus, porém, que é justo, isso aqui é muito forte, ó. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Quando a gente lê esse trecho, parece, poxa, mas Deus não é aquele ser misericordioso, não é aquele ser de amor que vocês falam? É, mas também é justo. Então, não se espera que uma pessoa que teve essa postura de orgulho, que negou Deus, né, negou seus semelhantes, muitas vezes só pensou em si, vá ter algum ganho espiritual, alguma situação mais confortável do mundo espiritual, melhor do que aquele que foi humilde, que sofreu com resignação. Então, isso não é, da parte de Deus, né, uma espécie de, você foi bonzinho, vou dar um prêmio a você. Não é isso, é lei natural. Então, por justiça, quem conseguiu ser humilde, quem renunciou aos próprios interesses, vai ter, como Kardec falou, o quinhão, né, o prêmio, enfim, uma situação espiritual de felicidade ou de ventura melhor do que o orgulhoso. Porque para poder baixar, né, como a gente fala, a crista, o orgulhoso tem que sofrer muitas vezes. Então, o processo não é porque Deus é misericordioso, vai transformar a pessoa em humilde e ela vai ter a mesma aventura. Então, no mundo espiritual, não nos enganemos. Aquele que renunciou, que foi simples, terá uma posição, como a gente vê nos relatos mediúnicos, né? Quem era rei, quem era rainha, chega lá e vê seus súditos acima moralmente. E ela, a rainha, tem que pedir, faça uma prece por mim, me auxilie. Isso é muito duro. Imagina a situação, a gente ter sido, né, da nobreza, acostumado a só mandar, e quando chega lá, mas aquele criado vai ser o meu auxiliar? Vai. Todas as coroas, os anéis, os títulos ficam com o corpo. Se não foi bem usado, a gente não vai. A rainha de França, Isso, os melhores, acho que são os mais tocantes, assim, realmente, os relatos dela, de quando ela chegou lá, de como foi todo esse reconhecimento. Tem um cientista, além das filosofias e tudo mais, tem um cientista e um físico, que eles tentam provar a existência de Deus por meio de equações matemáticas, não lembro o nome deles agora. O físico fez uma equação matemática para provar quantos mundos habitados há no universo, que tendem ao infinito. São divisões e subtrações, mas mesmo assim o número é gigantesco. E um matemático que tenta provar Deus por equações matemáticas. Eu não compreendo como ele está tentando fazer isso, mas... Porque é uma tentativa de delimitar, né? Assim, Deus ainda é algo que é, para a nossa concepção, uma figura que não se pode afigurar, né? Não tem. Não dá para se dar um limite. Ele não é um homem, ele não é um senhor, ele não é um... por mais que a gente queira a semelhança para dizer o que é ou o que deixa de ser, a gente sabe que ele está em toda parte. Supera, sempre vai estar à frente, sempre vai estar... Então, né? essa tentativa matemática pode até ser uma tentativa de criar esse eixo que diga que daqui para cá é Deus, né? Exatamente. Bom, o nosso tempo está já bem gasto, né? No sentido de texto, temos aí os minutos que avançam. E considerações finais para a gente fechar sobre essa passagem, que realmente é muito relevante, sobretudo no aspecto prático da nossa transformação, né? Porque os Espíritos falam, Emmanuel, que é um dos nossos principais benfeitores, diz que as grandes chagas são o quê? Orgulho e egoísmo. A gente escuta isso, quem foi na evangelização desde os 3 anos de idade, né? Escutou a vida inteira na casa espírita ou no seu próprio lar, no culto do Evangelho, que os nossos principais vícios são orgulho e egoísmo, né? E o contraposto, humildade e o amor. Então, é um texto que nos toca diretamente na nossa prática. Então, o que a gente poderia, né, de forma sintética e para as conclusões, deixar para o pessoal, para a nossa própria consciência de lição, né, em termos práticos, que essa mensagem de Kardec nos trouxe, essa bem-aventurança, para a gente poder fechar? Eu queria só tocar num ponto que talvez a gente não tenha feito aqui. Emmanuel, ele traz uma compreensão bem legal, dizendo que o pobre de espírito, ele tanto é prático na nossa vida, que muitos pobres materialmente, eles são ambiciosos, e muitos ricos materialmente são humildes. Sim, verdade. Né? Então, se Perfeito. essa necessidade não existisse desse burilamento, né, essa libertação desse sentimento, dessa vivência, aquele que fosse pobre, naturalmente pobre, né, da sua materialidade, ele seria um pobre de espírito, né, aquele que seria humilde. E, na verdade, ele não parte desse princípio.
Isso se explica através das nossas experiências encarnatórias, através das nossas personalidades que angariam essas ou se afinam, posso dizer assim, com esses defeitos e que estão nessa fase de aprimoramento. Então, independente da sua fase material, cabe essa reflexão, né, de ser esse pobre de espírito que será o bem-aventurado, né? Seja rico, more num palácio ou more numa casa super, digamos, simples em termos de sofisticação material, né? A gente confunde muito pobreza com humildade. Isso. E muitas vezes essas coisas não seguem juntas, né? Tem muito pobre revoltado e organizando crime para poder ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Exato. Muito bem colocado por Virgínia. E Thales? Eu tenho um lema de vida depois que eu comecei a evangelização do maternal, que é vamos guardar o brinquedo e dividir o brinquedo. Porque dividindo o brinquedo, a gente deixa de ser egoísta, né? Isso. E guardando o brinquedo, a gente assume a humildade. Então, assim, ser pobre de espírito é reconhecer-se pequeno. A gente deve fazer isso. Reconhecer-se pequeno, para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, mais em paz, sabendo que a gente não é responsável por tudo. Que a gente pode entregar as maiores dificuldades, que vai ter alguém acompanhando a gente naquela evolução, naquele gradativo. Exatamente. Então, eu também fecharia com essa ideia que Virgínia colocou. A gente se livra de um grande peso de querer estar toda hora mostrando para os outros que nós somos autossuficientes, né? E essa entrega, na verdade, aí que seria a explicação até psicológica do porquê a gente é orgulhoso, né? A gente não se colocou por que fulano é orgulhoso. Porque, na verdade, uma das explicações poderia ser essa. O medo de se entregar a algo que você não conhece. Dá medo de se entregar. Peraí, eu vou me entregar, como é que vai ser isso? Eu vou perder a minha posição. Então, por segurança, muitas vezes, que tem a ver com medo, você se fecha, né? Se entregar é muito difícil. Não só a Deus, mas entregar-se às pessoas, confiar nas pessoas, enfim. Então, que a gente consiga realmente ter essa convicção e deixar nas mãos de Deus, como disse o Thaleson, o que não está em nosso poder de resolver. Cuidar das nossas responsabilidades, mas o que estiver além do nosso poder, entregar a Deus e ao mundo espiritual. Então, agradecemos muito a vocês pela companhia virtual, que a gente possa interiorizar essa mensagem e vamos fazer nossa prece e até uma próxima oportunidade para continuar, né, nas próximas semanas ainda nesse capítulo sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Vou pedir a Virgínia que faça a prece e agradecimento para a gente encerrar. Pai nosso que estás aqui e em toda parte, te agradecemos mais uma vez a presença amiga. Te agradecemos a oportunidade do estudo, agradecemos a espiritualidade que nos intuiu, ajudando a compreensão da passagem, agradecemos a oportunidade de estarmos em tua sintonia, levando essa mensagem reflexiva do Evangelho diante das nossas capacidades de interpretação, de vivência. Te pedimos mais uma vez para que todos nós possamos receber a Tua paz e a Tua luz, aos nossos irmãos que nos assistem, que também possa receber essa paz, essa luz e essa harmonia que aqui se faz. Agradecemos as águas fluidificadas e a oportunidade do trabalho que mais uma vez se abre para nós. Assim seja, graças a Deus. Então, gente, até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Boa noite.